E, inclusive, na época, eu lembro, até dei um feedback para eles, né? Falei, é muito engraçado, porque vocês me descartaram num primeiro momento sem saber quem era o Rafael, e depois, por indicação de uma parceira de vocês, vocês me chamam para trabalhar para vocês. Eu falei assim, fica só um feedback, que às vezes vocês estão perdendo talento, porque às vezes o cara é uma faculdade particular, ou porque é uma faculdade que não tem nome. Mas você não sabe quem é o profissional que está por trás desse papel, né? Desse nome da faculdade. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cresça e Apareça. O nosso convidado de hoje traz como bandeira a comunicação e a praticidade, que o levaram de estagiário ao outro lado do mundo, gerenciando projetos na Espanha. É com grande alegria que eu recebo aqui hoje Rafael Boim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade de estar aqui com você e com todo o pessoal do canal, poder compartilhar um pouco da minha experiência e quem sabe com isso ajudar outros também a alcançarem voos mais altos na sua vida profissional e pessoal também. Tenho certeza que você conseguirá e que esse será um dos episódios mais divertidos que a gente tem. O Rafael veio especificamente para acompanhar esse podcast lá da Espanha, hein, gente? Não, tô brincando. Viagem dura, hein? Rafa, conta pra gente um pouquinho da sua história, então, de onde você veio, quem é o Rafa, pro pessoal te conhecer. Vamos lá. Começar desde quando era criancinha ainda. Eu tenho até hoje guardado um desenho que eu fiz, nem lembro, acho que devia ter uns 4 anos, 5 anos. E era um desenho esse da escola, o que você quer ser quando crescer, o que você espera de profissão e tudo mais. E eu tenho um desenho que é um bonequinho com um machado, um martelo, não lembro muito bem o que é na mão. E eu sempre falei que eu queria ser engenheiro mecânico. Olha aí. E isso era... Talvez pode ter um pouco de influência do meu tio, que meu tio mecânico, sempre trabalhou com carros e eu sempre tive com ele, então eu acredito que possa ter vindo daí essa influência, né? E então esse foi o começo de tudo, né? Então, quando chegou a escola, eu acho que um pouco de sorte, ou não sei dizer, eu sempre tive facilidade em aprender as coisas. Eu era o tipo de aluno que sentava no fundo, ficava conversando, mas tirava nota alta, sabe? Uhum. E então, com base nisso, assim, eu nunca fui aquele aluno que me dedicava muito aos estudos, não porque eu não precisava, mas era por questão disso que eu acabo de dizer, sabe? Que eu tinha uma facilidade em aprender, então eu estudava o necessário. Quando eu completei 16 anos, 15, 16 anos, eu lembro todos os meus amigos na época prestando a prova para o Senai, e eu era assim, desligado de tudo. O que é Senai, o que é o BAIE, eu não sabia de nada, eu era um cara que estava totalmente assim, preocupado com a escola. Uhum. Sabe? Preocupado com a escola, jogar bola, jogar videogame e nada mais. E todos os meus amigos, ou muitos deles, passaram no Senai e eu fiquei ali, não fiz a prova, entrou o primeiro colegial. E aí quando chegou o final do primeiro colegial, eu falei, bom, preciso me mexer. Então foi quando eu decidi prestar o Centro Paula Souza, né, o BAIE, para um curso de eletromecânica. Eu falei, bom, interessante, que daí eu junto a elétrica e a mecânica e tenho um pouco de ideia de como funciona tudo isso daí, pensando já também na carreira de engenheiro, que eu sempre quis ser. Eu falei, isso aí pode ser útil na frente. Então eu prestei a prova do BAIE, fui aprovado, e então eu tive que passar do segundo colegial e do terceiro colegial estudando, né? De manhã eu fazia o colegial e durante a noite eu fazia o curso técnico. Uhum. E quando eu terminei o curso técnico, eu fiz 6 meses de cursinho para os vestibulares, né? E então, na época, eu prestei Física na Unesp, né, porque Rio Claro, e prestei Engenharia na Uniararas. Consegui bolsa do ProUni na época, e então eu pensei, o que eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo, né? Eu quero ser engenheiro mecânico, mas eu também passei em Física, e tem um nome, Unesp, tudo isso daí. E então foi quando eu coloquei na balança, eu falei assim, se eu for físico, o que eu vou fazer da minha vida? E na época na minha cabeça era, um físico vai ser professor. Mas claro, um físico pode fazer muito mais coisas. Mas eu naquela época eu tinha o conhecimento de que um físico vai ser professor. E eu tinha claro que eu não queria ser professor. Então eu optei pela engenharia. E eu falei, bom, por mais que seja uma faculdade particular, eu vou fazer. E se eu achar que o nível não é bom o suficiente, eu volto a estudar para tentar uma faculdade melhor.
E foi totalmente diferente, foi totalmente algo que eu não esperava, porque quando eu cheguei era um curso, todos os professores que nós tínhamos eram de faculdades públicas, mestrado, doutorado, e eles tinham uma proposta de curso bem arrojada. Então, nós tínhamos aulas de segunda a sexta, de 8 até 4h30, 5, não todos os dias, mas a maior parte dos dias. E eu acabei gostando. Então foi o que eu acabei fazendo. Então me formei na Uniararas como engenheiro mecânico. E quando eu terminei engenharia, foi quando começou... Quando eu terminei não, né? No último ano de engenharia, quando começa a questão de procurar estágio e tudo mais. Porque até então eu nunca tinha trabalhado também. Eu não tinha nenhuma experiência profissional. Porque a minha mãe, ela sempre falou, ó, você vai estudar. O que depender de mim, você vai estudar. E assim, a minha mãe... Eu venho de uma família humilde, minha mãe é mãe solteira, e minha mãe ela trabalhava, ela ralava e falava assim, você vai estudar, o meu filho só vai estudar. Enquanto eu conseguir colocar o arroz e feijão para você, você vai estudar e depois você vai se preocupar com o trabalho. Então, inclusive, eu sou até muito grato a ela, por isso que, graças a ela, eu tive a oportunidade de só poder focar no estudo. Então, quando chegou o último ano de engenharia, aí começa aquela busca de todo estudante de conseguir o primeiro estágio, para os que nunca trabalharam. E eu lembro que eu participei de vários processos. Tipo, vários processos. Teve uma empresa, inclusive, que eu participei eu me inscrevi para o processo seletivo e eu fui recusado, assim, de imediato, basicamente. E ficou nessa. E eu participei de outros processos seletivos em outras empresas, cheguei até as fases finais, mas não conseguia passar. Alguém me ligava e falava assim, olha, a gente só tem uma vaga e tinham 2 candidatos, você era um deles e o outro tinha um diferencialzinho a mais. Então a gente ficou com o outro. Até que, em uma dessas de entrevista final, eles me falaram assim, nós queríamos vocês 2, a gente tentou falar aqui com o pessoal, não aceitaram, então a gente ficou com o outro, mas a gente gostou muito de você. E eles me recomendaram para essa outra empresa que me descartou, no primeiro momento. Até que um dia eles me ligaram para falar disso daí. Então, claro, eu, estagiário, queria ouvir a proposta, né? E eles vieram com uma proposta muito... que não encaixava com as propostas de um estagiário, né? Porque o estagiário pode trabalhar 6 horas por dia, tem um limite de dias e etc. E eles queriam que eu trabalhasse de segunda a sexta, 8 horas por dia. E eu não conseguia também por questões do próprio curso, sabe? Eu tinha que terminar o curso. E então, os primeiros 6 meses do meu último ano, eu tinha aulas 3 dias na semana, e assim, o meu critério eu vou ter que perder alguma aula. Eu tinha até conversado com os professores, que eu falei assim, eu vou faltar uma aula, uma vez por semana de cada matéria, e eu queria a ajuda de vocês para não reprovar por falta. Assim, se eu reprovar por causa de nota na prova é uma coisa. Eu não vou nem pedir ajuda, nada, porque é minha responsabilidade. Mas eu não queria reprovar por falta, e eu preciso ter essa liberdade um pouco, por questão de estágio, senão eu não vou conseguir estágio. E isso era algo que me preocupava, porque quando eu fiz o curso técnico, para pegar o diploma de eletromecânica, que era o que eu fiz na época, eu precisava ter um estágio. E eu nunca fiz o estágio, então eu nunca peguei esse diploma. Então isso ficou, eu falei, cara, eu não posso falhar agora. Porque eu precisava das horas de estágio para concluir engenharia, e eu falei, cara, vai ter que acontecer isso. E aí essa empresa acabou no fim que não funcionou, porque eles vieram com uma proposta que não encaixava. E eu, inclusive, na época, eu lembro, até dei um feedback para eles, né? Falei, é muito engraçado, porque vocês me descartaram num primeiro momento sem saber quem era o Rafael, e depois, por indicação de uma parceira de vocês me chamam para trabalhar para vocês. Eu falei assim, fica só um feedback, que às vezes vocês estão perdendo talento, porque às vezes o cara é uma faculdade particular, ou porque é uma faculdade que não tem nome. Mas você não sabe quem é o profissional que está por trás desse papel, né? Desse nome da faculdade. Certamente. E enquanto passava tudo isso, né? De eu participar de processos seletivos, ter respostas negativas e não ser aprovado em nenhuma, eu já tinha feito um processo de estágio para eletro. Há muito tempo ali, assim, em comparação com esses processos, já tinha feito entrevista e eu não escutava falar nada desse processo. Até que chegou o final de ano, e eu não tinha nada. Falei, cara, não consegui estágio. Vamos ter que brigar por isso. Até que uma bela sexta-feira me ligaram do Electro, falaram que a vaga era minha, do estágio.
E eu já tinha desistido, a verdade era essa, eu tinha desistido, porque eu tinha passado muito tempo de verdade e eu falei, cara, não tem um retorno deles, né? E, enfim, entrei na Electro como estagiário e ali eu tive uma experiência que foi muito interessante logo nos primeiros meses, no primeiro mês. Eu comecei como estagiário o primeiro mês e aí eu já estava... As pessoas que me contrataram na época, eles me colocaram em alguns processos que eles queriam que eu trabalhasse, principalmente questão de importação de peça. Eu entrei no departamento de frota, né? Então a gente tinha... Na Electro tem equipamentos que são importados. Então tinha muito problema com de peças que não tinha, que demorava muito para chegar a importação e o equipamento de milhões ficava parado e isso não podia. E logo no primeiro mês tinha uma reunião com essa empresa que fornecia o equipamento, que é uma empresa americana que chama Altec, que era justamente para tratar de questões de como a gente podia facilitar a importação de peças e etc. E no dia dessa reunião, eu lembro até hoje, 9 horas da manhã, as pessoas que me contrataram não estavam ali. E eu falei assim, cara, tem uma reunião, eu sou estagiário, eu tenho ideia do que vai ser tratado, mas eu não tenho ideia nenhuma. Sabe? Perfeito. Eu tenho ideia, mas não tenho ideia. Até que eu resolvi pegar o telefone e ligar para um deles. Falei, viu? Vem, não vem? Ele falou assim, você provavelmente ainda não tá sabendo, mas a gente não faz mais parte da empresa. E eu falei assim, cara, como assim vocês não fazem mais parte da empresa? Você sabe que a gente tem uma reunião em 10 minutos, né? Dele, mas a gente já não faz mais parte da empresa, vai lá você na reunião. Aí, assim, desliguei o telefone, falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Estagiário, não tinha confiança no meu inglês, porque até então eu tinha estudado inglês, mas eu nunca tinha falado inglês. Você usa o inglês em jogos, pra ver alguma coisinha na internet e tudo mais, mas nunca tinha falado com alguém. Aí você entra em pânico. Eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Desliguei o telefone, fui na pessoa que sentava na minha frente, que era uma pessoa que já tinha mais de 10 anos de empresa, e falei, olha, aconteceu isso, tem essa reunião em X minutos, eu preciso que alguém vá comigo. Dele, cara, eu não posso ir. Eu falei assim, tudo bem. Né? Daí eu estagiário, sempre gostei de falar, falei assim, deixa que eu vou na reunião. Aí chegou na reunião, o pessoal da empresa chegou, e essa foi muito engraçado. Aí eu me apresentei, daí eles, onde estão as duas pessoas, né? O X e o Y. Eu falei, então, eles não fazem mais parte da empresa. E eu tava na reunião e tudo isso, então assim, vou me apresentar, meu nome é Rafael, eu tenho 1 mês de empresa, sou estagiário, não tinha ninguém mais para poder vir nessa reunião, inclusive peço desculpas, vou deixar meu e-mail. Se você puder depois me enviar um e-mail com o que era o tema da reunião, o que ia ser tratado, os detalhes, eu procuro me informar. Mas hoje eu não vou poder te ajudar. Então assim, eles ficaram assim meio, pô, uma empresa como essa e tal. Aconteceu uma situação dessa, né, um pouco estranha, né? Mas aconteceu. Eles entenderam numa boa e logo depois disso, vida normal. E a Electro, ela tem um programa, ela tem uma mentalidade de que o estagiário a gente tem que tentar fazer ele ser parte da nossa equipe. Porque a gente está contratando uma pessoa que não tem experiência, a gente está ensinando essa pessoa com a nossa cultura, valor e etc. E ela tem que fazer parte da nossa equipe. Então eles tinham, e ainda tem, né, isso de o estagiário tem que ser parte do time. E 10 meses depois eu tive a chance de ser efetivado. Me contrataram, eu lembro, como analista na época. E a empresa tem regiões, né? E aí eu vim como um analista da região que eles chamam... Agora já mudou tudo os nomes, mas na época era a região centro. Então era um analista de frota, onde o meu papel era dar suporte para a operação. Garantir que os equipamentos funcionam, que os planos de manutenção são cumpridos, garantir a maior disponibilidade, relatórios, etc. E durante esse ano, eu tive a sorte e o interesse também, que eu falei assim, cara, essa é a minha oportunidade. Né? Assim, eu tinha claro na minha cabeça que eu estudei engenharia, eu quero ser engenheiro. Não é desmerecendo um analista ou nada do tipo, mas na minha cabeça falei, eu estudei engenharia, eu tenho que ser engenheiro, eu não posso ficar como analista. Só que eu tinha uma meta traçada comigo mesmo, que eu falei, e 1 ano é meu prazo, que eu acho justo
para a empresa e para mim mesmo, porque eu não tenho experiência, então eu vou aproveitar esse primeiro ano da minha carreira aqui para aprender o máximo que eu posso. Legal. E tinham outros engenheiros na época que já tinham muito mais experiência, então eu fui, assim, aproveitei bastante deles, vamos dizer, num bom sentido, sabe? Sim. De ligar, olha, não sei o que é isso, como funciona? De ir numa oficina mecânica e o cara fala assim, o equipamento tem que trocar tal peça. Por que tem que trocar? E entrar embaixo do caminhão com o cara, com o mecânico, e para ele me explicar por que tinha que trocar. E aí nessa, eu tava recém-formado, então tava ali com a cabeça a mil, acostumado a pensar possibilidades, porquê, questionar tudo. E muitas vezes eu falava assim, cara, mas não tem sentido o que você está me falando. Eu não consigo entender como essa peça quebrou por XYZ. Eu quero que você me explique como que quebrou essa peça. E assim, várias vezes também você encontrava situações que eram situações de mau uso. Isso também foi importante, sabe, para você aprender como que é o dia a dia também. Eu tive essa oportunidade de aprender o dia a dia do setor de operações, da galera que vai chegar a luz na sua casa, sabe? Que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a galera que está no escritório, a gente até brinca, né? O engravatadinho que está no escritório, ele tá vendo uma planilha, ele tá vendo um número, ele tá vendo um carro que quebrou uma foto, mas ele não sabe o que é estar ali embaixo do sol 40 graus, tendo que arrumar uma rede porque caiu a luz ou etc. Então isso aí também ajudou muito nesse sentido. E na época, a minha chefe, a Maika, ela foi... Não só ela, tem outras pessoas, mas pra mim ela foi uma das pessoas que mais me ajudaram na minha carreira, porque ela foi a pessoa que olhou pro Rafael e falou assim, ó, esse rapaz, ele é um júnior, Juninho, acabou de sair da faculdade, não tem experiência, mas eu acho que ele tem potencial, a gente vai dar um voto de confiança pra ele. Então, assim, ela foi a pessoa que me deu o voto de confiança para poder ser esse analista. Inclusive, eu lembro que eu participei de um processo seletivo para trabalhar nesse mesmo departamento, porém no escritório. E eu não aprovei. E ela falou na época, falou assim, eu não vou te aprovar, porque para você vai ser legal, que você vai ganhar mais, né? Se você é um estagiário, você vai passar a ser um analista, vai começar a ganhar mais, vai ser efetivado. Falou, mas é um trabalho chato. Em 3 meses você vai estar de saco cheio. E eu não quero que você fique de saco cheio, porque você pode fazer muito mais coisas. E passou 3 meses, surgiu essa vaga, e ela reaproveitou esse processo seletivo, né? Então por isso que eu fui contratado, fui efetivado ali, porque eu já tinha feito um processo, ela reaproveitou esse processo. Legal. Que podia ser feito isso. E ela me deu esse voto de confiança, né? Então, inclusive na época, o ex-presidente da empresa, ele fazia reuniões com os estagiários, né? E ele sempre falava pra gente, olha, vocês têm que pegar o seu currículo, colocar embaixo do braço e sair falando na empresa. A galera tem que conhecer vocês. Se o pessoal não conhece vocês, como que ele vai contratar você? Sabe, aquele negócio que quem não é ouvido não é lembrado? E então assim, e eu guardei aquilo pra mim de uma maneira que eu falei assim, ele tá certo, a galera tem que saber quem que sou eu, mas tem que saber quem sou eu através do meu trabalho. Perfeito. Sabe, eu tenho que falar assim, ó, aquele cara lá da frota, ó, tá comprando, liga pra ele vai te ajudar. Se ele não souber quem, ele vai dar um jeito, ele vai te ajudar. Então assim, nesse primeiro ano meu, eu tive as duas coisas, né? Eu tive o voto de confiança da minha chefe e eu tive a vontade também, que é o mais importante, de falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Eu posso não ser o melhor do mundo, mas eu vou fazer o melhor que o Rafael pode. E passou um ano, que eu tinha conversado isso com a minha chefe, né? Que eu falei pra ela, olha, eu me formei como engenharia, eu entendo que eu não tenho experiência, mas eu tenho o meu prazo. Dentro de 1 ano eu gostaria de ser engenheiro. Se vai ser aqui nesse departamento ou vai ser em outro, eu não sei. Ou até nessa empresa. Eu falei, mas eu quero ser engenheiro, ponto. E 2 meses antes de eu ter a minha promoção para engenheiro, eu abri um processo para engenheiro em outro departamento, onde a minha chefe tinha sido gerente na época. Então eu liguei para ela e falei, Maika, abriu uma vaga em tal departamento, que você já foi chefe lá, eu queria saber a sua opinião. E eu sempre fui muito franco com ela, né? E eu no começo da minha carreira, claro que eu queria ser o engenheiro,
Mas na época tinha uma diferença de salário bem boa na época, né? E eu falava pra ela, assim, cara, eu quero ser engenheiro também por causa do salário, eu sou novo ainda. Sabe, eu acabei de começar a trabalhar, eu quero fazer curso, quero comprar meu carro, quero fazer muita coisa. Então assim, o dinheiro também é importante nesse momento pra mim. E ainda eu fui com a minha sinceridade de sempre, e eu falei pra ela, e honestamente, pela descrição da vaga, eu acho que eu vou fazer menos do que eu faço hoje. Eu falei assim, e eu tô vendo só coisa positiva, que eu vou fazer menos do que eu faço hoje, vou ganhar muito mais, e vou ser o engenheiro que eu queria ser. E ela me falou, olha, eu acho que você passa na vaga, se você participar do processo e recusar, você se queima. Ela falou assim, aí eu vou te pedir um voto de confiança, espera. Não vou te garantir, mas espera. E passou 2 meses, eu tive a promoção para engenheiro. Então aí eu saí da região, eu saí de Rio Claro e fui para Campinas como engenheiro. E ali eu fiquei 3 anos, mais ou menos. 3 anos e meio como engenheiro. Que não é esse engenheiro que a galera pensa que tá fazendo projetos, nada. Mas como eu era engenheiro na parte de frota, eu era a pessoa que fazia especificação técnica, sempre estava com o pessoal de operações, a gente tinha que estar conectado com eles, porque no final do dia a gente estava entregando um produto para eles poder fazer o trabalho deles. Então todo o desenho de carroceria dos veículos e etc, a gente tinha que estar muito em linha com eles, para garantir que todo equipamento que eles precisavam iam poder estar no veículo e tudo mais. Então eu fiquei ali um tempo como engenheiro, tive a oportunidade de aprender muita coisa. Porque entre vários processos, eu tinha processos a gente trabalhava muito em parceria com outros departamentos da empresa, que é a gestão de ativos. Então assim, comprei um carro, tem que fazer toda a gestão desse ativo. Quando esse veículo já não serve mais, tenho que me desfazer desse veículo ou equipamento. Parte de compras, então também toda a parte de documentação técnica, toda a documentação de compras que a gente tinha que preencher. Parte de orçamento, CAPEX e OPEX. Legal. Então, assim, era uma coisa que... Multitarefa. Era muita coisa, sabe? Assim, e era bom. Era bom. Eu lembro que, assim, às vezes eu tava dormindo, eu acordava no meio da noite, pensando no trabalho. Eu falava, cara, eu tô ficando louco. Ou às vezes eu tinha, sei lá, fui dormir com algum BO que ficou pra trás. E no meio da noite, você fala assim que a gente vai resolver. Sabe, dá um estalo no meio da noite. Sei bem como é. E vai. E nesse momento a Electro já fazia parte do Grupo Iberdrola. O Grupo Iberdrola é uma empresa espanhola de energia, um grupo bem grande no mundo, principalmente parte de renováveis e etc. e tal. E eles lançaram um programa que eles chamaram de Early Career Global Program. Que a ideia na época era pegar as pessoas dos países que a empresa tem negócio, levar para a Espanha, ficar entre 2 e 3 anos, trabalhando com eles, né, para entender a cultura, como que funciona e tudo mais, para logo retornar para o seu país de origem e ser uma pessoa de referência. E na época, quando surgiu esse programa, tinha várias coisas acontecendo na minha vida. Sabe, a gente já estava na pós, e na MBA também. Eu fazia parte de um programa na empresa que chamava Geração Futuro, que a ideia desse programa era preparar pessoas com potencial para serem futuros líderes da empresa. Assim, não que eu seria um futuro líder da empresa, mas era um programa, você imagina, na época era uma empresa de 3.000 funcionários. Para poder participar do processo, você tinha que cumprir alguns requisitos, né? Avaliação de desempenho ou promoção nos últimos 6 meses, tinha um critério mínimo, e com base nesse critério você passava por processo seletivo normal. Entrevistas com diretores e gerentes da empresa. E entre 3.000 funcionários, nós éramos um grupo de 20 pessoas. Bacana. Sabe, eu tava ali nesse grupo de 20 pessoas. Eu lembro o dia que eu fui aprovado, a minha chefe, ela chegou, adivinha quem vai fazer parte do processo? Algo nesse sentido. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, eu aprovei dela? Aprovou, tal. Que legal. Então assim, é legal. Então, e eu tava vivendo esse momento que eu tava nesse programa da empresa, onde poucas pessoas faziam parte. Abriu essa oportunidade de ir pra Espanha, claro, tinha que me inscrever, passar todo por o processo seletivo. E na época eu também estava estudando a possibilidade de sair da empresa, de mudar de emprego. Na época eu conversei com pessoas que estudaram com a gente sobre esse assunto
e falaram, pô, seria interessante ter você na equipe e tudo mais, né? Então, assim, eu também estava avaliando essas possibilidades. Até que um dia, era o último dia de inscrição, aí você olha e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar meu currículo e pronto, acabou. Aí mandei meu currículo e aí fica naquela expectativa, né? O que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Até que um dia eu recebi, e assim, teve várias pessoas que se inscreveram da empresa, e essas pessoas, cara, que eu tenho uma entrevista amanhã, para outras áreas, né? Que o programa abriu para diversas áreas dentro da empresa. E outras pessoas que eu conhecia, assim, cara, eu vou fazer uma entrevista amanhã, já com fulano, hoje eu vou fazer minha segunda entrevista. E eles perguntavam, eu falei, cara, eu não aprovei, porque eu não recebi nenhum e-mail até agora. Não me chamaram para fazer entrevista, não me chamaram para nada. Falei assim, eu não passei nisso daí. Até que um belo dia eu recebi um e-mail de Recursos Humanos da Espanha, me dando os parabéns, que eu tinha sido aprovado e tudo mais. Eu falei assim, cara, sabe aquele negócio de spam, né? Phishing, né? Eu falei, isso aí tá errado. Tava quase dando botão ali, reportar phishing, né? Sabe? Eu falei, isso aqui é brincadeira. Daí eu respondi pra eles de novo, né? Falei, olha, obrigado pela resposta e tudo mais. Falei, mas eu acho que tem alguma coisa que tá errada. Eu falei assim, eu não passei por nenhuma entrevista. Todo mundo que eu conheço já passaram por pelo menos uma entrevista e eu não passei por nenhuma entrevista. Falei assim, eu acho que tem alguma coisa errada nesse processo. Eu acho que vocês colocaram outro Rafael, devia ser outro Rafael e colocaram o meu nome por engano. Sabe, alguma coisa aconteceu. Então eles me responderam e falaram assim, olha, eu tô copiando a pessoa que vai ser a sua chefe para que ela possa falar com você. Eu falei assim, beleza, né? Aí a minha chefe, a Madalena, ela falou um dia, vamos agendar uma reunião, tal, a gente conversa do assunto. E na época, eu falei, cara, eu não falo espanhol, né? Eu falei, bom, mas pelo menos vai ser em inglês. Meu inglês mais ou menos, mas pelo menos vai ser em inglês. E aí começa a reunião, dela se apresenta e tudo mais. Até que de repente ela fala assim, você se importa se eu falar em espanhol? Eu falei, olha, eu não me importo, eu só acho que eu não vou entender, mas né? Ela falou assim, não se preocupa, a gente se entende. E basicamente o que ela me falou nessa reunião com ela foi, ela falou assim, olha, a gente decidiu não fazer processo seletivo com você por N razões. Conversei com o diretor da área, a gente olhou os currículos e tal, e quando a gente viu o seu currículo, na época, né, já tinha formação de engenheiro mecânico, já tinha pós-graduação, estava terminando o MBA, tinha, né, a questão de idiomas, não falava espanhol, mas a vaga que eu me inscrevi não pedia espanhol, pedia inglês e português. Então já era uma coisa que estava um pouco estranho, sabe? Parecia que foi uma vaga que estava feita para essa pessoa. E ela me falou, e eu conversei com o diretor e a gente chegou num consenso que não tinha necessidade de fazer uma entrevista com você. Que era você a pessoa que a gente ia trazer para essa vaga. E por isso a gente aprovou. Eu falei assim, pô, legal, né? Você fica assim um pouco, pô, que legal, né? E aí vem aquele negócio na cabeça que minha mãe e meu tio sempre falavam, né? Tipo, estuda. Estuda, o resto você corre atrás. Isso aí aparece. Então, assim, às vezes eu ficava pensando assim, poxa, né? Porque eu acho que é um pouco normal da natureza humana você fazer comparações e se comparar com outras pessoas. E era inevitável você olhar uma pessoa da mesma idade que você na empresa, que já tinha níveis altos de gerência, e você fala assim, porra, o cara tem a minha idade e já tá ali. E olha eu onde eu tô, sabe? Que na verdade isso depois com o tempo eu aprendi que é um erro. É um erro, acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu objetivo de vida. E eu acho que assim, a comparação é legal pra você pensar assim, pô, às vezes o que falta pra mim? O que tá faltando pra eu chegar nesse nível, né? Mas não pensar assim, puxa, eu ainda tô aqui. Perfeito. Sabe, cada um vai ter o seu tempo pra chegar no seu objetivo. Então, claro, eu fazia essas comparações. E logo eu pensava também, falei, bom, mas pelo menos de todo mundo eu fui o único que não fiz entrevista pra passar nesse processo seletivo, porque eu já tinha minha base acadêmica e dei sorte, né? Porque era uma vaga no mesmo departamento pra fazer outra coisa, mas era o mesmo departamento e eu tava ali, sabe? Hora certa, lugar certo e deu certo. E aí fui pra Espanha, em 2016 fui pra Espanha. E aí, cara, Espanha foi muito engraçado o meu primeiro dia lá. Porque, claro, no avião,
Você imagina, um chucrão do interior, nunca tinha viajado fora do país, sabe? Não tinha a mínima ideia do que era sair do Brasil, não falava o idioma local. Então, claro, eu cheguei ali no aeroporto de Madrid, eu falei, cara, tô em Madrid, legal, né? Eu falei assim, mas agora, o que eu faço aqui? Como que eu vou pro hotel? Como que eu faço as coisas, sabe? E aquele medo, assim, se eu não entender o que tá escrito, se eu não entender o que as pessoas estão falando. Daí, fui pro hotel, e ali foi onde eu tive a minha primeira experiência mais engraçada que eu nunca vou esquecer. Que é a questão do sotaque, né? O jeito que as pessoas falam. E aí eu tava falando com a moça do hotel, ela falou assim, aqui tá escrito pra falar inglês com você. Eu falei, sim, mas fala espanhol comigo. Eu falei, agora eu tô na Espanha, eu tenho que aprender. E foi quando eu virei uma chave na minha cabeça, eu falei assim, agora você tá aqui, você vai ter que falar espanhol, custe o que custar. E aí ela começou a falar comigo e tudo mais. Aí eu perguntei pra ela, falei, viu, além disso, você me pode passar a senha do Wi-Fi? Dela, do Wi-Fi? Aí eu falei assim, Wi-Fi? Daí eu já deixei de entender o que ela falou depois. Porque na minha cabeça eu fiquei Wi-Fi. Eu falei, o que é Wi-Fi, cara? Eu falei, é uma palavra inglesa que eu não conheço, ela tá falando espanhol, como é que ela tá falando comigo? Até que ela falou assim, Wi-Fi, é que aqui a gente fala Wi-Fi e tal. Eu falei, Enfim, foi a primeira experiência. Aí, bom, me organizei, fui pra empresa e quando eu comecei o trabalho lá, é algo que foi surpreendente, foi onde eu tive diversos sentimentos diferentes. Desde arrependimento até felicidade. Passei por todos os sentimentos possíveis. Por que isso? Eu tava num ritmo no Brasil, que era um ritmo meio frenético, sabe? Vários processos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes você fala assim, cara, eu não tenho tempo. Sabe? E eu sempre fui uma pessoa que gostava e ainda gosto de vincular muito bem a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Então assim, se eu tenho que trabalhar 20 horas no dia, eu vou trabalhar, desde que isso não seja uma coisa corriqueira. Perfeito. Eventualmente eu acho que a gente pode fazer isso. Por quê? Porque senão eu não consigo vincular minha vida pessoal. E aí eventualmente isso vai atrapalhar na minha vida profissional. Por estresse, por cansaço, por qualquer razão que seja. E na Espanha eu cheguei nesse programa, né, no Early Career, e ele tinha essa ideia, né, de preparar pessoas para voltarem para o país de origem e ser referências. E os primeiros meses eu tive que ganhar a confiança deles, apesar deles terem me escolhido, né, pela parte acadêmica, pelo meu background, eu tive que ganhar a confiança deles que eu estava ali para fazer também até o mesmo trabalho que o Juninho faz. Porque eu queria aprender, sabe? E eu acho que o processo de aprendizagem, independente do nível, sabe? Alguma coisa você sempre vai tirar disso. Vou dar exemplos, assim, que podem parecer simplistas, mas que são exemplos que eu acho que você tem que aproveitar a qualquer momento. Então, por exemplo, preencher um formulário de compra de um veículo. Você fala assim, nossa, que trabalho chato. Tá, mas você vai entender o processo, por que você tem que fazer isso, qual é o impacto de tudo isso, sabe? Então, assim, na Espanha, quando eu cheguei, eu também tinha essa mentalidade. Eu falei assim, cara, eu quero fazer o processo mais idiota. Mas que daí eu vou poder conectar esse processo com outras coisas lá na frente para entender como ele surge e aonde que ele vai impactar. Então, assim, eu demorei 6 meses para conseguir ganhar essa confiança. Tudo bem que teve eu acho que eu tive muita questão de idiomas também no começo, porque foi aquilo que eu falei, eu cheguei e eu não falava espanhol. Aí eu comecei a fazer curso de espanhol e a minha vida, ela passou a ser espanhol. Música, TV, com quem eu me comunicava dentro da empresa e fora da empresa, sempre falando castelhano. Eu falei, cara, eu preciso aprender de algum jeito. Então, assim, os 3 primeiros meses foi loucura, cara, dor de cabeça todo dia, porque eu tinha que estar muito atento ao que acontecia, sabe? Sabe aquele negócio que você está numa sala de reunião e alguém te pergunta alguma coisa aqui do lado e você sai dessa conversa, mas você sabe o que está acontecendo? Eu não tinha essa capacidade ainda. Então eu tinha que estar atento aqui. Se alguém me chamasse, eu tinha que bloquear essa pessoa e falar assim, cara, deixa eu aqui no meu mundo, que se eu perder aqui, eu não vou entender mais nada. Perfeito. Então, claro, e foram 6 meses para conseguir isso. E durante esses 6 meses, foi isso que eu falei, eu passei por todos os sentimentos. E o primeiro foi arrependimento, assim, sentimento e emoções e tudo.
E o arrependimento bateu. Porque eu falava assim, cara, eu saí do Brasil pra vir pra Espanha pensando que eu ia chegar aqui, trabalhar pra caramba, sabe? Melhorar mesmo a minha carreira. Porque eu tava ali num processo mais light em comparação com o que eu fazia. E na minha cabeça eu não tava aprendendo nada. Eu tava assim, perdendo o tempo da minha vida. Até que um dia, né, você para e fala assim, pera, vamos fazer uma revisão de tudo. Por que você tomou essa decisão de vir pra Espanha? Por que você aceitou o trabalho? E agora que você está aqui, o que você vai fazer? E foi quando eu sentei comigo mesmo e falei assim, cara, beleza, eu ainda não tenho a confiança deles, preciso ganhar a confiança deles para conseguir fazer mais. Esse é o primeiro ponto. Além disso, eu coloquei outros objetivos pessoais também na jogada. Tipo assim, quando eu falo espanhol, eu vou aprender o espanhol. Ponto positivo para mim. Porque depois da minha volta pro Brasil, é um idioma que eu vou ter o espanhol e vai facilitar muito a comunicação entre as empresas. Se eu tiver nesse... Com certeza. E quando eu falo parte pessoal, eu falei assim, cara, eu vou aproveitar para viajar, para conhecer a Europa. Nunca saí do Brasil, agora eu tô morando aqui, eu vou ter a oportunidade de viajar. E cada dia no trabalho, eu falei assim, eu tenho que aprender alguma coisa nova todo dia. Seja uma palavra, seja uma frase, seja apertar um botão. Falei, alguma coisa eu tenho que sair daqui e falar assim, beleza, aprendi tal coisa hoje. Fica a dica, pessoal. Essa é uma boa prática. Você tem que aprender alguma coisa, sempre. Você tem que estar buscando alguma coisa. Inclusive, se você não está... É uma dica que eu acho que pode ser válida para todo mundo, né? Se você às vezes não está contente no seu trabalho, se você acha que você poderia estar fazendo mais, se você acha que você não está sendo valorizado o suficiente e tudo mais, eu acho que assim, primeiro você tem que mostrar para eles que você está ali por uma razão específica, que você tem os seus objetivos e o porquê que eles têm que te dar essa oportunidade. E para que eles possam te dar essa oportunidade, você tem que fazer acontecer. Então, assim, para dar um exemplo Um exemplo qualquer. Se eu tenho um objetivo de ser uma pessoa que vai fazer gestão de pessoas, porque eu gosto de pessoas ou por qualquer motivo que seja, você tem que demonstrar isso. E quando eu falo isso, você não precisa ter uma equipe diretamente para você fazer essa gestão de pessoas. Você pode fazer isso com o seu companheiro de trabalho que está do seu lado. E é aquela gestão do tipo assim, cara, vamos melhorar esse processo? Você precisa de ajuda? Uma coisa simples. Mas é onde você começa a entender também até as necessidades da outra pessoa. Que para mim um bom líder, ele é o cara que ele sabe o caminho que a empresa está indo, mas ele é o cara que consegue motivar a equipe a fazer aquilo. E também entender o dia que uma pessoa não está no 100% dela, por qualquer motivo que seja. E saber fazer a gestão daquilo, sabe? E percebe como isso que você falou se conecta muito bem com o que você falou lá atrás acho que foi do teu diretor, que ele falou assim, vocês têm que se mostrar. O presidente, o presidente, você tem que mostrar para a empresa. Tem que mostrar para a empresa aquilo. Isso tem total conexão, porque é o que você está falando. Você precisa trazer aquilo que você está buscando, não necessariamente falando, pode ser com ações, claro, mas trazer isso para o dia a dia de uma forma que as pessoas percebam isso em você, né? Claro, e isso é tão válido, porque isso foi o que eu falei, eu tive que primeiro ganhar confiança, né, para mostrar que eu estava ali para ser mais uma pessoa da equipe, né, que eu não era vamos dizer assim, o estrelinha que veio de outro país para participar de um programa e que logo vai voltar. Não, eu tô ali para aportar algo para a equipe também. E passou esses 6 meses, então, claro, já mudou a coisa. Aí eu tive, na época nós trabalhávamos com um programa para fazer toda a gestão de edifício, manutenção, os ativos do edifício mesmo, um ar-condicionado, tudo que tem no edifício. E a ideia era fazer esse programa essa ferramenta ser utilizada a nível global. Então, na época, a gente teve um pequeno projeto que daí eu estava liderando, que era para colocar esse programa no Brasil e no México. Tinha o alcance, né, da ferramenta e desse projeto eram diferentes para cada país. Então, o Brasil tinha um alcance X e o México tinha um alcance Y, eram diferentes. Então, assim, eu estava liderando esse projeto, que era fazer toda a parte do projeto. Aquilo que a gente aprendeu no MBA da gestão de projetos é colocar em prática. Não necessariamente você tem que fazer tudo, né, seguir a risca, mas é colocar em prática aquilo. Definir o que você vai fazer, quem são as pessoas, quais são as comunicações e tudo isso. E, claro, e marcos, tudo
tudo isso. Foi interessante porque a minha chefe, ela falou assim, eu lembro que você pedia coisa para fazer o ano anterior. Falou assim, tá aqui, o projeto é seu. E aqui estão as datas que tem que ser entregue em cada coisa. E eu lembro que eu consegui entregar isso daí todos. Nós tínhamos 3 datas, né? Tínhamos a data, a boa, que era mais longa, uma data ok, que é uma data intermediária, e a data que eles queriam, a data excelente, né? Que assim, se você entregar aqui, tá excelente. E eu lembro que eu consegui entregar todos dias antes do excelente. Porque eu ficava no pé da pessoa. Eu falei, cara, a gente tem que fazer acontecer. Eu falei, agora eles estão me dando esse voto de confiança. Uhum. Sabe, agora eu não posso pisar na bola. Agora que é a hora que tem que fazer acontecer o negócio. Então eu tive essa primeira oportunidade. E quando terminou tudo isso daí, isso aí eu tô falando, né? Não é num intervalo de tempo curto. Passaram já faziam 2 anos que eu já estava ali no programa. Decidi ficar o 3º ano. E quando chegou o 3º ano, que foi quando daí já estava no final desse projeto de ter as ferramentas nos países, veio a decisão, e aí, vai voltar para o Brasil? Tem a possibilidade de eu ficar na Espanha? E foi um momento, inclusive, até nebuloso, assim, da minha vida, sabe? Eu fiquei meses sem saber o que ia acontecer na minha vida. Uhum. E juntaram várias coisas, sabe? Eu tive que sair do apartamento que eu morava porque o dono vendeu o apartamento. Se eu fosse alugar outro apartamento, o contrato mínimo são 6 meses. E o meu contrato com a empresa ia vencer dentro de 2. Eu tinha que vir para o Brasil porque eu tinha que fazer um curso de noivo na época. E eu falei assim, cara, eu não sei, porque eu não sei se eu vou voltar para o Brasil. Eu não sei se eu vou ficar na Espanha. E eu tenho que ir para o Brasil. E na época eu conversei com a minha chefe, falei, eu preciso saber disso daqui. Que tá gerando um estresse em mim, que daí, assim, eu tinha que vincular também trabalho, toda a vida pessoal, e gera um estresse que você não tá preparado, que você fala, cara, o que eu faço? Uhum. Eu acabo com todas as minhas coisas que eu tenho aqui na Espanha porque eu vou voltar pro Brasil, eu alugo um apartamento porque eu vou ficar, mas se eu não ficar, aí eu vou ter que pagar uma multa porque eu não vou ficar os mínimos de 6 meses. Então foi um negócio assim, cara, gerou muito estresse. Até que um dia, aí eu sentei com a minha chefe e falei para ela o seguinte, falei, olha, eu tô indo pro Brasil tal dia e eu preciso ter uma resposta até esse dia -1. Falei, se eu não tiver uma resposta até esse dia -1, se eu vou ficar na Espanha, se eu vou voltar pro Brasil, falei, a minha decisão eu vou voltar pro Brasil e vou ficar no Brasil. E lá eu procuro emprego. Aí, porque eu falei para ela, eu não vou voltar para cumprir esse 1 mês que falta do meu contrato, a menos que a empresa pague minha passagem. Falei, se a empresa pagar minha passagem, tá tudo ok. Falei, do contrário, eu não vou pagar uma passagem para vir para Espanha, para ficar mais 1 mês, para logo voltar. Então aí chegou, aí foi todo, né, um estresse, né, porque até inclusive para ela, porque ela dependia de outras coisas para poder me dar essa resposta. Não era algo que ela podia falar assim, você vai ficar. Que estava no controle dela, né? Exato. Então, tinha vários fatores ali. Até que um dia, daí ela falou assim, já conversei com o diretor e você vai ficar. Porque se você for, a gente vai precisar de uma pessoa para fazer o que você faz. E aí eu falei assim, ele já tá aqui. Ele já tem a experiência. Ele quer ficar? Ele fica. E acabei ficando na Espanha. E tô lá até hoje. E nesse período, né, desde que aconteceu toda essa transição, esse momento nebuloso aí de se eu fico e volto, eu mudei, assim, eu tô dentro do mesmo departamento, mas eu mudei o trabalho, mudei a ferramenta. Porque na época, eu era a pessoa que trabalhava ali para dar o suporte nessa ferramenta de gestão de edifícios e toda a parte de manutenção e etc. E aí eu passei, porque daí teve uma incorporação de diretorias, então eu estava na diretoria de recursos de serviços gerais e a direção de recursos humanos e serviços gerais viraram uma direção única. E aí com essa incorporação das 2 diretorias, da fusão, né, em uma única diretoria, eu mudei inclusive o foco do meu trabalho. Então eu saí da parte de gestão dessa ferramenta de gestão de edifícios e fui para a parte de recursos humanos, que era um processo novo, que aí a gente está falando agora da parte de gestão de talento. Só que eu, como sou a parte técnica, né? Então assim, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é garantir
que tudo relacionado à parte de gestão de talento nessa ferramenta funciona. E quando eu falo tudo, É um funcionário que não consegue acessar, é uma integração que falha, que eu tenho que falar com a equipe de sistemas, é uma nova release que vai entrar e eu tenho que garantir que essa release vai entrar bem, que tudo que as releases obrigatórias vão funcionar e que as opcionais, se a equipe de talento global quer colocar em prática, eu tenho que fazer isso daí. Inclusive a gente tem o nosso parceiro, né, a nossa empresa, a empresa externa que é contratada para dar esse suporte mais a nível técnico mesmo, né, de fazer alguma configuração se for necessário e tal. E aí eu faço inclusive a gestão indireta deles, né, de falar assim, ó, a gente precisa fazer isso, essa é a prioridade, essa tarefa é prioridade alta, essa é baixa. A gente tem definido SLAs com eles, tem reuniões de segmentos para ver por que a gente não cumpriu, por exemplo, um SLA, onde que falhou para a gente poder melhorar. Inclusive projetos. A gente precisa, vou dar um exemplo, eu preciso que um número de funcionários seja criado antes de eu contratar essa pessoa, porque com isso eu consigo adiantar outros processos, pensando na gestão de talento. Então você imagina, quando a gente fala de gestão de talento, no começo para mim era uma coisa meio escura, assim, sabe? Que eu não tinha ideia o que era uma gestão de talento. Porque você pensa, gestão de talento é eu falar pro Léo fazer uma formação de líder, porque ele é um gestor e ele precisa ter essa formação. Só que isso vai muito mais, sabe? A gestão de talento ela vai muito mais além disso daí. Ela entra também, por exemplo, a experiência que o cara tem no primeiro dia dele no trabalho. Então assim, você imagina, você entra na empresa e no seu primeiro dia você não tem o seu crachá, você não tem o seu computador, você não tem acesso à rede. Isso é uma experiência que você está gerando para ele, perfeito, do talento que você contratou. Então esse exemplo que eu estou te dando, desse processo de conseguir adiantar o número do funcionário e tudo, às vezes você pensa, mas e aí, beleza. É que com esse número você consegue adiantar outros processos, sabe? Pedir um laptop para a pessoa, pedir um acesso já a um processo X que ela precisa e tudo isso. E isso daí foi um trabalho que eu não estive sozinho nesse trabalho, outras pessoas também estavam ali, equipe de sistemas, equipe de talento, a equipe os recruiters. Por quê? Porque assim, em que momento que tem que gerar esse número? Em que momento que eu tenho a certeza que esse candidato vai entrar na empresa? Perfeito. Sabe? Porque também tem todo um processo de recruiting, quando chega em certo ponto é onde vai gerar esse número. E ainda assim a gente tem o risco de chegar um dia antes, o cara fala assim, cara, eu não vou, muito obrigado, apareceu uma oferta melhor em outra empresa, eu tô indo para aquela. E acontece, então quando acontece isso, aí entra o processo reverso. A gente criou esse número, e agora? Criou um e-mail, criou isso, criou várias coisas. Então é isso que eu faço hoje. E é interessante porque aquilo que eu falei de questão de comparação, né? Eu acho que, mais uma vez, não devemos nos comparar com outras pessoas. Se uma pessoa chegou ali na frente antes de você, não tente... É uma dica, não se coloque mal, não fique mal por isso. Use isso, às vezes, até como um motivador. Fala assim, cara, ele chegou lá porque ele estava mais preparado e eu não estava preparado, falta isso para mim. E se prepare. Que é uma coisa que eu sempre falo pro meu chefe. Eu falei, eu quero estar preparado para a oportunidade. Eu não quero que a oportunidade apareça e alguém me fale, falta isso para você. Um dos nossos convidados, o Ricardo Borin, ele sempre fala que isso é uma mescla de preparo, talento e oportunidade. E desses três, talento e oportunidade não estão no seu controle. Não. Mas o preparo tá. Então, se foca nele para que você consiga alçar voos mais altos. Exato. Então, só para terminar a parte do talento, né, que eu acabei mudando um pouco o foco. Então, essa é o meu trabalho hoje. E aí, comparando o que eu faço hoje com o que eu fazia na época do Brasil, eu ainda penso, falo assim, nossa, cara, no Brasil eu levava muito mais processos. Sabe, hoje eu tenho, comparando a quantidade de processos, eu tenho menos processos hoje do que eu tinha antes. Só que o meu chefe, ele já me falou, ele falou assim, cara, você já parou para pensar que você é a referência a nível global dessa ferramenta dentro da empresa? Quando acontece alguma coisa,
todo mundo fala com o Rafa. Fala com o Rafa. Ele fala assim, quando o meu superior pergunta tal coisa, eu falo, pergunta pro Rafa, eu não sei. Assim, o meu chefe falou assim, eu tenho confiança em você, que eu sei que eu não preciso estar ali. Que eu sei que o processo está ali e que vai acontecer. E se acontecer alguma coisa muito grave que você precisa da minha ajuda, você vai pedir a minha ajuda. Então, assim, são duas coisas interessantes, porque, mais uma vez, eu cresci num ambiente aqui no Brasil, a minha experiência profissional começou num ambiente já bem movimentado. Vários processos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu coloquei na minha cabeça, na época, que isso é um sinônimo de sucesso. Quanto mais eu faço, mais sucesso eu vou ter. E, na verdade, com o tempo eu falei, cara, não necessariamente isso. Sabe? Às vezes um cara ele tem tanto processo para fazer, mas é porque o trabalho dele é aquele processo. Isso não significa que ele vai ter um sucesso a longo prazo. Então hoje eu já tento focar mais, por exemplo, na qualidade do processo, impactos a nível global, porque isso foi uma coisa que eu ganhei absurdo, sabe? Era uma coisa que eu não tinha quando eu estava aqui no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu pensava assim, cara, porque na Electro a gente trabalha assim. Agora que eu estou na Espanha, eu falo assim, cara, se a gente mudar isso, vai impactar esse processo dos Estados Unidos, vai impactar esse do Reino Unido, sabe? Eu tenho já agora que pensar, quando eu vou dar uma solução para o negócio, eu tenho que dar uma pensada global. Passou a ser uma visão sistêmica. Exato, é uma visão de tudo. Eu não posso mais tomar uma decisão pensando só no local. Eu tenho que pensar em tudo que vai acontecer. E não só isso. Quando eu vou dar uma solução para a pessoa, eu já não penso também só, por exemplo, a pessoa quer um processo para encher essa caneca de maneira automática. Eu posso dar para ela uma solução, mas eu já não posso pensar só nessa solução. Eu tenho que pensar, e qual que vai ser a manutenção que esse processo vai solicitar? Quais são as equipes que vão precisar estar envolvidas para fazer isso? A equipe por exemplo, a equipe de TI vai precisar estar aqui. E a equipe de TI tem vários outros processos que são críticos, que está na frente desse processo. Também para fazer a gestão do quê? A gestão da expectativa dessa pessoa. Porque o cliente, quando ele chega, ele quer sempre o processo dele o mais rápido possível. E o cliente, ele não tem por que saber todo o background desse processo para você entregar para ele esse produto. Então, essa também é a minha função, fazer essa gestão de expectativa deles. Sabe? Falar para eles, a gente consegue fazer isso tal dia, tal hora, ou não consegue dentro desse prazo, consegue. Entra tudo isso daí. Então, assim, são mudanças de processo que com o tempo você vai ganhando experiência e vai fazendo você pensar assim, qual que é o meu objetivo? E também repensar o seu objetivo profissional e pessoal. Porque a cabeça do Rafael de estagiário, eu tinha um plano super, assim, que eu via todo mundo, falava, cara, eu daqui 5 anos eu quero ser um gerente super, sabe, super respeitado dentro da empresa e tudo mais. Hoje, eu já coloco talvez mais na balança, talvez a minha vida pessoal. Eu falo assim, eu estou disposto a abrir mão disso para fazer isso? Ou eu estou disposto a dedicar mais tempo para fazer tal coisa e chegar a esse nível? Ou não quero? Que isso também às vezes é uma reflexão importante. Mais uma vez voltando na comparação. Que às vezes nós nos comparamos com pessoas que estão em cargos importantes dentro da empresa. E, claro, brilha aos nossos olhos, porque é uma pessoa de referência, né? E você pensa, poxa, quero chegar nesse cargo. E aí, várias vezes, eu acho que você tem que parar e refletir e refazer o seu plano. É isso que eu quero? Eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas para poder chegar nesse nível? Eu estou disposto a investir o meu tempo aprender isso para poder chegar nesse lado? E aí é isso que você acabou de falar do Ricardo, né? Que também tem que contar com a oportunidade. Às vezes você tem uma pessoa que ela é super preparada, mas não tem a oportunidade. Que também acontece, é normal. Sim. Normal. Então assim, eu, por exemplo, eu vejo a empresa que eu tô hoje, ela é uma empresa muito sólida. É uma empresa assim, que está anos já no mercado. Então, como é uma empresa muito sólida, também tem pouco movimento dentro da empresa. Consequentemente, se tem pouco movimento, você tem menos oportunidades. Que aí entra agora, por exemplo, uma reflexão que eu fiz
recentemente comigo mesmo, que era, assim, legal, eu faço isso. Qual que é o meu plano de carreira, ou qual que vai ser a minha carreira profissional dentro da empresa nos próximos anos, se eu ficar aqui, na onde eu tô, né? E aí é isso que eu falei, a minha reflexão eu falei, cara, é uma empresa muito sólida, tem pouco movimento. Apesar de ter pessoas que nos próximos 5 anos podem aposentar e etc, ter um movimento, pode acontecer várias coisas, talvez a oportunidade que vai ter ali é baixa. Uhum. Tanto que eu tô reconsiderando a minha carreira profissional no sentido de, e se eu der um passo para trás e mudar? Talvez dentro de 5 anos eu consiga dar 2 para frente. Uhum. Que também é um estudo que cada um tem que fazer consigo mesmo. Você não pode se espelhar em pessoas que fizeram isso e deu certo. Você tem que pensar no seu plano. Assim, se eu decidir dar um passo para trás, o que eu vou ter que fazer de diferente agora? Ou o que eu vou ter que continuar fazendo para conseguir chegar ali, né? Então, isso são coisas que eu atualmente estou reconsiderando na minha carreira, né? De talvez tentar sorte em outro país dentro do grupo. Eu estou no grupo desde 2012, então ano que vem faço 10 anos e contando o tempo de estágio. E eu gosto do grupo, eu não tenho interesse de sair, mas eu também não estou fechado. Uhum. Que também é uma coisa que às vezes muitas pessoas ficam... eu comecei nessa empresa, o meu avô ficou nessa empresa a vida inteira, o meu pai ficou a vida inteira, eu não posso sair daqui. Uhum. E às vezes você fecha uma portinha para outra empresa, sabe? Ou às vezes você está numa empresa que é uma empresa referência mundial de um processo ou de um produto, e você fala, cara, eu tô nessa empresa, eu não posso sair dessa empresa. Que se eu sair dessa empresa, eu não vou conseguir uma outra empresa ao mesmo nível. Perfeito. Então, assim, várias coisas têm que ser feitas, né, nesse processo. Então, por exemplo, eu, como uma melhores práticas que eu tenho comigo mesmo, cada 3 meses eu peço um feedback pro meu chefe. Apesar de não ser algo obrigatório, eu peço para ele cada 3 meses. Olha, eu acho que eu tenho que melhorar aqui, eu acho que eu fiz isso errado, estou fazendo isso para resolver esse ponto de melhora que eu tenho, eu estou trabalhando nele, sabe? E aí eu tenho também isso aí com ele, no sentido com o meu chefe, né? Tipo assim, ó, para eu chegar no seu lugar, o que falta para mim hoje? O que falta pro Rafael? Falta alguma coisa de estudo? Falta alguma coisa que eu tenha que fazer? Que se faltar eu corro atrás. E eu falo pra ele, assim, eu não tô querendo que você saia, mas eu quero que quando aparecer essa cadeirinha vazia, eu seja considerado porque eu tô preparado. É isso aí. Sabe? Então, isso é uma coisa também que você tem que se preparar. Que aí entra, voltando no que eu disse lá no começo, a questão da confiança. Porque existem algumas coisas que eu acredito, na minha opinião pessoal, que você vai precisar ter a confiança dos seus chefes. Por exemplo, fazer uma gestão de pessoas, que eu também disse que você pode fazer de maneira indireta, com seus companheiros de trabalho ou com uma empresa que presta serviço para você, que você é responsável por aquele processo. Uhum. Mas às vezes você precisa ter a confiança também. Porque quando você é um líder novo, inevitavelmente você vai ter suas dificuldades quando te colocam na cadeira de chefe. Que você tem que sentar com a pessoa e olhar no olho dela e falar assim, olha, você não foi bom, você não teve um desempenho bom no ano passado. Por isso, X, Y, ou quando você tiver que demitir uma pessoa, ou qualquer situação dessa. Que você vai acabar ganhando experiência com o tempo. Passando por isso. E às vezes você precisa também ter a confiança do seu superior, que ele vai olhar pra você e falar assim, o Rafael tá preparado pra isso. E se ele não estiver preparado, a gente sabe aonde que ele não tá preparado e a gente consegue guiar ele nesse ponto. Trabalhar pra ele melhorar nesse ponto. Então isso também é importante, sabe? O pessoal saber... Tem que ter uma mescla de tudo, sabe? É um negócio... Entender onde ela está. É um negócio interessante isso. Legal. Pô, Rafa, fantástica a tua trajetória, muito legal assim ver o quanto você conseguiu progredir, trazendo um pouquinho para conceito de crescimento e falando sobre funil de carreira.
Então, quando a gente olha para conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências, uma coisa que ficou marcada para mim em cada uma das etapas pelas quais você falou foi a atitude. Em todo momento você demonstrou atitude. Lá atrás, quando você começou como estagiário, que você aceitou participar de uma reunião sem saber do tema, sem falar inglês, ter praticado inglês, você ter se exposto para os seus gestores falando, daqui 1 ano eu quero estar aqui. A cada momento, a cada etapa da tua trajetória, você trouxe atitude. Então já dá para ver que esse é um traço bem marcante. E quando a gente tem atitude, eu gosto de falar que isso traz mais clareza na relação. Então as pessoas que podem te contratar, elas passam a ver exatamente aquilo que você está buscando. Não tem meio termo, não tem achismo. Aquilo realmente acontece porque você está buscando aquilo. Um outro ponto importante que você falou agora no final, e que para mim é fundamental como base para a pessoa que quer crescer profissionalmente, é ela traçar o objetivo que ela está buscando e desmembrá-lo em vários fatores, entendê-lo. Não é, agora eu quero ser um engenheiro. Não é isso. Por que você quer ser um engenheiro? Porque eu quero ganhar mais. Mas o que é ganhar mais para você? E aí a gente começa a entrar, né? O que eu preciso fazer? É aquele exemplo que você deu pro teu chefe. Tá, o que falta para eu chegar no seu lugar? E aí você começa a traçar e desenhar. Tá, para eu conseguir, então, ele falou que falta esse conhecimento, essa atitude e essa habilidade. Tá, como que eu vou conquistar esse conhecimento? Eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer um curso online, eu posso buscar experiência com ele, uma mentoria, eu posso fazer tal coisa, posso fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você começa, mas para eu fazer isso eu preciso ganhar tanto, eu preciso pagar esse valor, para eu pagar esse valor eu preciso fazer tal entrega. E aí você começa a desmembrar em tantos detalhes o seu projeto que fica claro o caminho que você precisa seguir para o seu crescimento. Então acho que isso foi algo que você trouxe que foi muito legal. E mais uma vez reforçando ainda aquilo que o teu diretor-presidente falou, você tem que se mostrar. Isso é essencial para mim em qualquer área. Você se vender. A todo momento você tem que se vender. E, de novo, é o que você falou, você não precisa se vender falando. Você precisa se vender com o teu trabalho, com as tuas atitudes, com aquilo que você está buscando. Um outro ponto, dentro de atitude e o se vender, que eu consegui pegar na sua história e que faz gancho com uma referência do Henrique Gasparino, que foi um outro convidado que esteve aqui. Ele fala, vai entender o que você está fazendo, vai compreender cada ação, cada detalhe, porque isso vai te dar um poder, vai te dar um conhecimento e vai te dar uma habilidade lá na frente que muita gente não vai ter. Quem que você conhece? Quantos engenheiros passaram pelo mesmo processo que você passou e que efetivamente foram entrar embaixo de um caminhão para saber qual que era a peça que estava com defeito e o porquê, né? Um outro caminho que eu vou citar aqui, nosso último convidado, o Edmo, ele falou, as pessoas têm que saber fazer as perguntas e fazer perguntas certas. E você trouxe isso também nessa experiência, você está sempre fazendo pergunta, querendo entender e fazendo perguntas certas. Então, quando você passa para esse fator, você começa também a somar no processo de clareza de caminho. Começa a mostrar, ele é uma pessoa interessada, ele é uma pessoa que está buscando tal coisa. Então você percebe que tudo isso se conecta, né? E é bem legal, assim, eu gosto de falar, quando eu vejo esse tipo de situação, que a pessoa faz isso com maestria. Porque realmente é uma sinfonia de fatores que vão te levar naturalmente para o crescimento profissional. Você entende onde você quer chegar, você tem atitude, você compreende os valores da empresa e assim por diante, só tem uma receita de questão de tempo para que a oportunidade apareça. É questão de tempo e paciência também, porque às vezes, mais uma vez aquilo que eu falei, né? Às vezes uma pessoa conseguiu chegar num ponto mais adiante que você antes
Porque talvez ele teve a oportunidade antes, que é uma coisa que você não consegue controlar. Exatamente. Mas o importante é você estar sempre preparado para aquele próximo passo. Entender por que você quer chegar lá, se você está disposto a chegar lá. E se você também está disposto, às vezes, até dar um passo para trás para poder avançar. Isso é importante. E sempre eu falo assim, a comparação é um dos itens mais importantes que existem, desde que você tenha maturidade para olhar a referência de onde você está olhando. As bases são diferentes. Um produto é caro. Ele pode ser caro para mim, mas pode não ser para você. Porque a minha base de comparação é diferente da tua. O quanto eu ganho é diferente do quanto você ganha. O valor que você enxerga naquele produto pode ser diferente do valor que eu enxergo. Seus motivadores são diferentes. Então assim, ó, eu até brinquei, né? Eu brinquei hoje com um dos funcionários, um dos membros do meu time lá, né? Que eu vi uma notícia a respeito do Roberto Carlos, que ele possivelmente não vai mais fazer a festa de final de ano da Globo, porque ele tinha um ganho, parece que de 12 milhões, pelo menos era isso que a notícia dizia, e foi ofertado 600 mil, algo do gênero. Eu não sei o quanto disso é verdade e não estou aqui para julgar isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vi muitos comentários que diziam assim, pô, mas ele ganhava 12 milhões para fazer isso, 12 milhões, me dá os 600 mil e não sei o quê. Assim, comentários que, com a maturidade que eu tenho hoje, ao olhar as comparações, eu vou falar assim, e quanto que ele gerava de valor? Quantas avós ficavam esperando esse momento no final de ano para ver o Roberto Carlos cantar? E hoje como empresa, olhando como empresa, fala para mim, você contrataria um cara de 12 milhões se ele não te desse mais do que isso? Claro que não, com certeza não. Então por que você não luta para você ter o valor de 12 milhões? É muito mais fácil criticar o palco do outro. Sim, com certeza. Né? Então, quando eu olho comparação, é um tema que para mim é lindo. O cara chegou antes que eu. O que ele fez? O que dá para eu tomar como referência? O que dá para eu tirar de aprendizado no fim do dia, né? Fazer aquele exercício que você falou. Todo dia eu tenho que tirar um aprendizado. Claro. Por que não esse? O que aquele cara fez diferente? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ajustar para minha realidade, né? E não só ajustar, e ver se encaixa para o que você quer também. Além disso, é ver... Mais uma vez, desculpa ser até um pouco pesado nesse assunto, né? Mas é assim, talvez um diretor que há 10 anos eu olhava como esse é o meu objetivo de carreira, hoje já não é um diretor. Hoje, às vezes, é uma posição muito mais baixa e que vai entregar o que eu estou buscando para minha vida. Os valores que você passou a trazer para o seu dia a dia, né? E até as minhas necessidades. Sabe, às vezes nós somos movidos, às vezes, por poder, dinheiro, status, que está muito ligado com o poder, né? E às vezes até por querer agradar, por exemplo, a família. A família espera de você algo e você, às vezes, vai atrás disso para agradar uma terceira pessoa que não é você. Então, são coisas que você tem que sempre estar... E assim, o seu plano ele não pode ser fixo. Você tem o seu plano de carreira e você vai ajustando ele com o tempo. E as prioridades vão mudando com o tempo. E esse plano ele vai mudar no final do dia. É exatamente isso. E acho que um exercício legal a se fazer quando esse questionamento ou esse tipo de pensamento surge, é você parar assim, eu quero... aquele diretor é minha referência. Eu quero chegar onde ele chegou. Mas o que está por trás disso? O que você está buscando quando você fala que você quer ser aquele diretor? Você quer reconhecimento? Reconhecimento pode vir de várias formas. Você quer o financeiro? O financeiro pode vir de várias formas. Você quer, o que você falou, honrar algo da minha família, ao qual eles esperam? Isso pode vir de outra forma, mas o importante não é você olhar a posição ou onde a pessoa chegou e a referência, é você olhar o que está por trás daquilo que eu estou buscando. E isso vai te dar inúmeros caminhos que às vezes estão muito mais alinhados com o teu perfil e os teus valores do que exatamente esse que você está olhando, né? Uma vez, eu me considero uma pessoa super comunicativa e eu acredito que eu me dou super bem com pessoas. E uma vez em um processo seletivo, eu tive um feedback que me fez repensar um pouco em tudo isso daí. Que na época o feedback que esse diretor me deu foi: você já tentou pensar no caminho técnico?
você tem facilidade em aprender as coisas. Você também gosta, assim, eu também tenho curiosidade de entender como funcionam as coisas. Por mais que eu entenda que eu não tenho que ser o especialista em tudo, eu gosto de entender como funciona. Então, assim, e quando eu recebi esse feedback, foi algo que eu falei assim, nunca parei para pensar nesse lado. Eu sempre achei que pelo fato de eu ser um bom comunicador e gostar de estar com pessoas, trabalhar em equipe, isso ia me fazer um bom líder. Mas pode ser que não. Talvez o caminho técnico também pode ser uma solução. Né? A famosa carreira em Y. Eu não tenho que seguir um caminho de gestão, às vezes eu posso seguir um caminho mais técnico. Perfeito. E de um jeito ou de outro, os teus talentos vão te levar lá, suas habilidades, suas atitudes. Então, a comunicação é uma habilidade que você tem e que é diferencial. Vamos pensar para um lado técnico. Quantos caras de carreira técnica você conhece que tem uma boa habilidade de comunicação? Então, assim, isso não pode ser um diferencial também? Então, é de fato você fazer esse exercício do que você está buscando para você poder trazer as tuas características de uma forma mais assertiva para a posição. Sim, com certeza. Rafa, muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E agora eu vou fazer aquela pergunta que a gente faz todo final de episódio, né? Quais são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais? Eu vou citar 3 e vou citar os porquês, né? O primeiro foi a minha primeira gestora, a Maica. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito humana. E porque ela me deu a oportunidade e um voto de confiança. No sentido de olhar para o Rafael e falar assim, eu acho que esse cara tem potencial, vou arriscar. Sabe? Assim, era a pessoa que daí chegou, imagino, né? Que chegou, falou com o diretor e falou, acho que a gente pode investir nesse daqui que tem potencial. Legal. Então, assim, ela para mim é uma referência pela parte humana e pela parte de confiança, porque estão conectadas, né? Pelo fato de ela ser muito humana, ela olhou, ela teve uma empatia talvez comigo e falou assim, eu vou acreditar nesse cara. Minha segunda referência, essa vai ser até engraçada, foi um líder que eu tive, que ele era uma pessoa muito, assim, objetiva. O cara sempre teve muito claro os objetivos, da onde a gente está, aonde a gente tem que ir e o que a gente precisa fazer. Porém, na época, eu não acredito que ele tinha habilidades pessoais muito boas, mas ele era um cara que dava resultado. E por que eu falo de referência nisso? Porque daí eu consegui ver um outro lado que foi uma evolução pessoal minha. Por exemplo, se ele me deu um feedback negativo, por que eu tive esse feedback negativo? Aonde que eu errei? Então, assim, ele me fez repensar minhas atitudes, aonde eu estava errando, aonde eu tinha que talvez melhorar, o que eu estava fazendo certo. Então, assim, ele foi minha segunda referência. E a minha terceira referência não é uma pessoa que trabalhou diretamente comigo, mas é uma pessoa que eu tentava me espelhar nela, porque era uma pessoa que para mim era uma pessoa de sucesso. E sucesso pode ter diferentes interpretações. Perfeito. Mas é uma pessoa que, para mim, era uma pessoa de sucesso. E não é pelo cargo que essa pessoa ocupava, mas sim como ela tratava. Essa pessoa era um diretor da empresa, só que era uma pessoa completamente humilde. No sentido assim, da palavra, sabe? Era uma pessoa que estava falando com o eletricista, que estava falando com o diretor, que estava falando com o estagiário, que estava falando com todo mundo. E que para ele não importava se ele tinha o carro blindado, se ele tinha um carro reserva que não era blindado e não era um carro da mesma categoria que ele tinha. Que não era um cara que tratava você de uma maneira diferente porque você está de terno e gravata ou porque você está de camiseta normal. Então, pra mim, ele era uma pessoa de sucesso porque ele chegou onde ele chegou por causa da humildade dele. Isso aí também, assim, eu me considero uma pessoa humilde. Eu acho que eu nunca fui arrogante, no sentido, sou inteligente, eu tenho mais conhecimento, nesse sentido. E pra mim é uma referência que, juntando esses três casos que eu acabo de contar, né? Que você precisa ter a empatia com as pessoas, porque você às vezes não sabe o talento que tá ali.
Então você precisa ter simpatia e ter confiança nas pessoas, que foi da minha primeira chefe. Ter os objetivos claros e aprender assim, a ser um pouco mais firme quando necessário e dar os feedbacks. E logo também ter a humildade. Por isso são os 3 que, quando eu junto, são coisas que eu tento levar para mim mesmo. A humildade também, principalmente. Eu acho que a humildade, inclusive, é o mais importante de todos. Porque às vezes nós temos, né, às vezes tem pessoas muito arrogantes que pensam que são superiores a outras pelo conhecimento ou pelo cargo que ocupam. E na verdade não é assim. Perfeito. Então essas são as 3 pessoas que eu tenho como referência. Muito bacana, e é legal que tem até uma linha de crescimento associada até nas 3 que você citou, né? É você realmente começar de uma oportunidade, ter empatia, vai aprendendo a ter objetivos mais claros, de uma forma concreta, e ter a humildade para abraçar tudo isso e realmente fazer um processo de decolagem, né? Exato. Muito bom, Rafa. Nosso episódio está chegando ao final, tenho certeza que muita gente vai te procurar até para bater um papo. Aliás, queria agradecer aqueles que estão acompanhando o nosso canal. O pessoal tem trazido muitos feedbacks, especialmente os convidados têm comentado que têm recebido muitos comentários, perguntas, então queria agradecer desde já. E fechar hoje, pedir para que você dê algumas dicas para o pessoal que está em casa ouvindo e que estão buscando tanto crescimento quanto você teve a oportunidade. Legal. Eu vou dar 2 dicas que para mim são as mais importantes. Uma foi a que eu comentei no começo do podcast, que é sempre buscar no final do dia aprender alguma coisa nova. E não importa o quão pequeno seja essa coisa. Algo você tem que aprender naquele dia. Seja uma palavra ou seja um processo. Tem que ser. Isso é uma dica muito importante. A segunda dica que eu considero essencial é comparações construtivas. Comparar você com outra pessoa, mas entender o que você pode tirar de positivo dessa pessoa. E não pensar, nossa, essa pessoa teve mais sorte que eu. Mas sim pensar, essa pessoa tem isso, aquilo que eu posso desenvolver em mim, comigo mesmo. Então, com isso eu vou conseguir alcançar meus objetivos a futuro. Muito bom. É você olhar o quanto que você agrega valor no teu dia, seja se inspirando em uma outra pessoa ou buscando conhecimento durante o dia, né? Exato. Rafa, queria te agradecer pela tua presença, pela oportunidade de contar a tua história aqui para o pessoal. E se vocês gostaram do episódio, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Imagina, Léo, obrigado você pelo convite. Pessoal, até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.